Vamos para as perguntas então. Primeira pergunta: onde Deus colocou Adão após criá-lo? Deus fez um jardim. Esse jardim se chama Éden. Eu descobri recentemente que Éden, de forma literal, significa lugar de muitas águas. Mas o significado fora dessa palavra é o significado que tem só... me fugiu a palavra agora, quando ele tem significado só para aquela língua. É uma frase idiomática. O significado idiomático, ou seja, só para a língua hebraica, ela tem um significado, essas muitas águas, de prazer ou deleite. Então é o jardim do deleite, o jardim do prazer, o jardim não sei mais que sinônimo usar, do deleite. Então Deus colocou Adão lá. Quais eram as árvores mais importantes do jardim? Bananeira e... Árvore do conhecimento do bem e do mal. Exato. Árvore da vida. Elas estavam onde? No centro do jardim. Deus proibiu Adão comer de qual árvore? Do conhecimento do bem e do mal, exatamente. O que aconteceria a Adão se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal? Morrendo, morreria. Certamente morreria. Essa era a sentença. O que Deus quis dizer quando falou que o homem morreria? Separação de Deus, separação do corpo, separação de Deus para sempre no lado de Deus. Impressionante, parece até que leu. Quem Deus criou para Adão depois de tê-lo colocado no jardim do Éden? A Isha, a Eva. Deus criou a Eva, porque homem em hebraico é Ish. E mulher em hebraico é Isha, né? Isha. Por que Deus criou Eva? O Chaves ali. Alguém falou para auxiliar? Auxiliar, o que mais? Auxiliar no quê? Lavar a louça? O que era para auxiliar? O que quer dizer isso? Nem tinha louça naquela época. Deus deu a Adão uma missão, lembram? Cuidar do mundo inteiro, do jardim, mas cuidar do mundo todo e povoar o mundo. E aí também dominar o mundo. Não dominar no sentido aquele de a força, mas dominar de cuidar. E Eva era então essa super secretária dele, super ajudante, aquela pessoa que Deus colocou para lhe trazer a ter bom êxito nesse trabalho. Ele criou também para poder encher a terra, né? Não tinha nenhum animal que correspondesse a Adão, então não poderia encher a terra de pessoas sem a Eva. Então nós temos aí, essas são as perguntas. A última parte que a gente viu em relação a Adão e Eva é que eles estão agora no jardim. Tudo está pronto, tudo está perfeito para eles viverem ali. E a Bíblia não nos diz quanto tempo eles viveram no jardim. Não fala anos. Diz simplesmente que um dia algo aconteceu. Esse algo a gente vai ver hoje. Mas até então a gente não sabe quanto tempo eles viveram nesse lugar maravilhoso. Então, a vida nesse jardim era perfeita. Eles tinham tudo o que precisavam ali. Deus era amigo deles. Constantemente eles tinham acesso a Deus. Deus colocou Adão na posição de administrador desse lugar maravilhoso. Ali eles não tinham doenças, não tinham pestes, eles não tinham ervas daninhas, eles não tinham espinhos, árvores espinhentas. Ou seja, o trabalho deles era agradável. Você consegue imaginar isso? Uma segunda de manhã ele acordava feliz, sabendo que ia trabalhar. O trabalho dele era bom, era agradável, não era difícil. Ele só precisava buscar a Deus para pedir direção. Quantos de nós não queríamos isso? No momento de dúvida, pedir a Deus que nos dê direção. Pois ele podia: Deus, por favor, o Senhor pode me responder uma coisa? E Deus atendia ele prontamente. Ele tinha esse acesso a Deus. Também nesse lugar, eles não tinham, assim como Deus,
nenhuma maldade, nenhum pecado. E com isso, eles tinham uma comunicação, tanto com Deus, como um com o outro, perfeita. Esse casal não brigava, esse casal não tinha discussões, esse casal não se ofendia. Eles viviam bem, felizes, em amor, tanto um com o outro como com Deus. Então eles tinham uma perfeita comunhão com Deus. Esse é o principal benefício que Adão tinha. Ele tinha uma perfeita comunhão com Deus. Tanto ele podia ter acesso a Deus facilmente, né? Podia conversar com Deus, como ele recebia a visita de Deus de uma maneira visível. Embora Deus esteja em todo lugar, ele conseguia ver uma forma de Deus. Deus visivelmente vinha para ele e conversava com ele. Então essa é a melhor coisa que Adão desfrutava de todas essas prazeres que ele tinha. Mas e quanto ao grande inimigo de Deus? Satanás. Em algum momento, depois de Deus ter terminado a sua obra, onde ele disse que tudo era muito bom, algum momento entre esse ato e esse relato que nós vamos ver hoje em Gênesis 3, neste meio de tempo, que não tem um tempo determinado na Bíblia, foi a rebelião de Lúcifer, que a gente viu lá na quarta aula, quarto estudo a gente viu isso. Nesse momento foi a rebelião dele. E Lúcifer, como um inimigo de Deus agora, ele sabia o que Deus tinha falado para Adão em relação àquela árvore. Ele conhecia este mandamento, esta ordem. E ele não só conhecia, como ele também desprezava completamente, né, esse mandamento de Deus. Odiando a Deus, ele também queria destruir o homem. Por odiar a Deus, ele também odiava o homem. Toda a criação de Deus era odiada por ele. Tudo que Deus amava, Satanás odiava e ainda odeia. Então o homem agora era um alvo da mente corrompida de Satanás, do seu ódio. Tanto o homem como a mulher. Eles eram agora um alvo. Então nós vamos ver aí que Satanás ele planeja atacar primeiro uma pessoa neste casal. Ele não ataca Adão, ele ataca Eva. Abram suas Bíblias em Gênesis 3. Nós vamos ler o primeiro versículo. Vamos ler então. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Pessoal, aqui não é simplesmente uma cobra falando com uma mulher, como é a cultura popular acredita, né? Nós temos aqui, em outra parte da Bíblia, informa que esta cobra, que esta serpente, estava sendo dominada ou conduzida, instruída, sendo usada por Satanás. Ele que estava por trás disso aqui. Não era simplesmente o diálogo de Eva com uma serpente. Era o diálogo de Satanás com ela. E Satanás ele se disfarçou então dessa serpente porque ele é um enganador. Ele não deixou que Eva soubesse quem ele era. E quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais a gente percebe que Satanás ele é um grande enganador, um grande acusador. E nós temos ainda em vários relatos na Bíblia, mas um especial, em João 8:44, é dito que ele é um mentiroso e um homicida, um assassino. Um homicida e um mentiroso, Satanás.
conforme João 8,44. O próprio nome de Satanás significa o quê? Acusador. Acusador. E também ele é um enganador. Ele tenta fazer o que é bom parecer inútil. E ele tenta fazer o que é mal parecer bom. Ele tenta sugerir que Deus é mentiroso, Satanás. Mas ele sabe que Deus diz apenas a verdade. Olha o que diz esse texto aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, diz assim: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Aqui o contexto que foi falado esse versículo, essa frase, é de que alguns homens enganavam a igreja, estavam enganando a igreja. E as pessoas olhavam para eles e diziam: nossa, mas eles não são enganadores, eles são pessoas muito boas, dá para ver. Mas aqui Paulo está dizendo: olha, não se admirem com isso, que eles são bons aparentemente. Satanás, ele pode se fazer como um anjo de luz. Ou seja, o ser perverso que ele é, pode se parecer com o ser mais puro que existe. A gente pode olhar e se pensionar e achar que com certeza é um enviado de Deus. E prestem bem atenção no que eu vou dizer. Há várias religiões no mundo que têm a sua origem nas informações de um anjo. Um anjo veio, trouxe novas revelações, e isso foi escrito, e estes livros sagrados circulam até hoje no nosso meio. Anjos do céu. Com nomes diferentes, né? Obviamente. Nenhum vai se chamar Satanás. Olá, sou Satanás. Vim lhe trazer uma mensagem enganosa. Não, ele não vai fazer isso. Então, Satanás aqui, ele quer fazer exatamente isso com Eva. Ele se disfarça. Ele não precisa aqui se fazer de anjo de luz. Ele se faz a serpente, um animal que para ela era inofensivo. Porque antes, os animais não ofereciam nenhum risco aos seres humanos. Então ela não se assustou, né? Por isso ela não se assustou. E aí a gente vê que o objetivo de Satanás e as táticas dele, que são enganosas, elas nunca mudaram. Ele ainda está tentando enganar e destruir as pessoas. Ele ainda busca isso. E ele pode fazer isso com a gente, ou com as pessoas de modo geral, às vezes diretamente falando às nossas mentes com mentiras. Vocês lembram que Satanás ele não é onipresente, ou seja, ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Então nós temos 7 bilhões de pessoas. Nem o Papai Noel consegue atender todo mundo. Como é que Satanás ia estar na mente de todo mundo? Então esqueça isso. Toda vez que vem um pensamento mau, não quer dizer que é Satanás, mas ele também faz. E muitos anjos, né? Um número que a gente não pode contar, 1/3 deles seguiu a Satanás, que hoje são seus demônios. E esses demônios também são usados por Satanás para atormentar as pessoas, trazer mentiras às suas mentes, fazer com que elas queiram fazer coisas terríveis. Então, realmente, ele age assim hoje. Também, ele age, quando a gente está lendo ou está ouvindo a palavra de Deus, ele age nos trazendo dúvida em relação à palavra. Você vai acreditar mesmo nisso? Você vai dar crédito a isso? E muitas vezes pode ser realmente Satanás ou os demônios trazendo essas inquietações ao nosso coração. Não quer dizer que todas as vezes são eles, mas eles agem assim também. Com certeza, né? Satanás ele odeia a Deus e odeia a sua palavra. E com isso ele não quer que a gente acredite na palavra de Deus. Se a gente não crê nesta palavra aqui, a gente vai ser levado, assim como ele, a ser rebelde a Deus, a não querer obedecer a Deus. Então ele não quer que a gente creia, nem na palavra, nem no Deus verdadeiro. Satanás ele pode usar pessoas, ele pode usar filosofias, ele pode usar entidades, ele pode usar toda a cultura que a gente conhece, ele pode usar.
E com certeza você vai perceber na sua vida que muitas vezes a cultura ela nos força, ela nos pressiona a vivermos de uma maneira que muitas vezes a gente não quer. Ela nos pressiona a viver como todo mundo vive. Ela nos pressiona a fazer coisas ruins e a gente achar isso super natural. Então esses princípios que existem, que são perversos por trás de tudo, né, dessa cultura, são com certeza obra de Satanás. Assim como também, se você busca sabedoria, se você busca ser alguém através de posses, através de conhecimento, e você cada vez se enche mais de si mesmo, vocês lembram que o primeiro a sentir isso foi Satanás. É o primeiro a se encher de si. E ele dá total apoio a quem quer se encher de si e achar que é um Deus. E muitas atrocidades foram feitas na história deste mundo por homens que achavam que eram deuses. Eles achavam que eram deuses. E por isso eles podiam fazer o que quisessem. Só que esses deuses eram perversos. Aquele que não fizesse as vaidades dele não tinha chance nenhuma, era morto. Não era nem obedecer às suas ordens. Era simplesmente não dar bom dia para ele. Pronto, ele matava já. Então, Satanás ele está não só atacando a gente de forma pessoal, mas também o mundo todo, de uma maneira global. Então, voltando para o texto ali. Gênesis 3:1. A pergunta de Satanás. Ele perguntou assim, né? Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Por que Satanás fez essa pergunta a Eva? Por quê? O que vocês acham? Será que ele sabia a resposta certa? Então por que ele fez essa pergunta? A intenção dele era enganar Eva. A intenção de Satanás era simplesmente lançar dúvidas sobre a palavra e a bondade de Deus. Com uma pergunta ele fez isso. Querem ver? Ele perguntou assim: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto? Será que esse Deus é bom mesmo? A pergunta ela traz em dúvida a bondade de Deus. A pergunta também põe em dúvida a palavra de Deus. Ele tenta confundir a Eva o que Deus realmente disse. Então ele fala outra coisa. Ele usa as mesmas palavras, ele muda a ordem e aí a frase tem outro significado. E não se espantem. Há muitas pessoas que usam a Bíblia para descrever e construir um Deus que não é verdadeiro, que é falso. Eles também usam a palavra de Deus, mas mudam a sua ordem. Eles pegam o que querem. Se for necessário pegar uma palavra de uma frase, eles tiram e montam lá um Deus e mandam você adorar aquele Deus. Não é diferente das técnicas, táticas de Satanás. Ele põe em dúvida a palavra de Deus. E com isso, a gente percebe que essa é uma das táticas prediletas de Satanás. É colocar em dúvida a palavra de Deus. Uma vez um rei, ele decidiu acabar com as Bíblias no seu reinado. E ele estava conversando ainda, não havia dado essa ordem, ele estava conversando com um conselheiro seu. Essa história é verídica, eu só não encontrei as fontes para passar. E o conselheiro disse o seguinte para ele: Senhor rei, a Bíblia é uma bigorna que tem destruído muitos martelos. O que ele quis dizer com isso? Onde é que o martelo bate? Na bigorna ou a bigorna bate no martelo? A bigorna é aquela coisa que nos desenhos largam na cabeça do Pica-Pau, do Papaléguas. Um negócio de ferro para bater ferro, né? Para forjar ferro. O que bate no que ele? O martelo bate na bigorna. E assim muitas pessoas atacam a Bíblia. Séculos e séculos. Não existe um livro na história do mundo
que foi tão atacado quanto a Bíblia e continua aqui. Não existe nenhum livro igual. Atacado tanto o seu conteúdo como o físico, queimado, perseguido. Mas mesmo esse martelo insistentemente batendo na bigorna, o que acontece? O martelo quebra. Esse homem disse isso para esse rei. E é exatamente isso. Satanás sempre atacou a palavra de Deus. Sempre. E ela nunca se quebrou. Então, olhando para Gênesis 2 e 3, os versículos seguintes. Respondeu a mulher à serpente. Podem acompanhar aí, versículos 2 e 3. A Eva então respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Então ela está dizendo, claro que a gente pode comer. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Pessoal, aqui Satanás, ele acaba de conseguir uma coisa. Ele acaba de conseguir enganar Eva. Sabe por quê? Porque ele conseguiu confundir Eva. Eva, ela ouviu a ordem de Deus? Foi ela que recebeu a ordem? Olha, vamos olhar ali em Gênesis 2, o versículo 17. Eu vou ler o 15, tá? 15 até o 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do quê? Do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O que Deus disse aqui? Ele disse para quem? Só para Adão, né? O que ele disse aqui? Para não comer. O que Eva disse? Não comer e não tocar. Ela acrescentou à palavra de Deus mais uma frase. Uma coisa interessante aqui. Embora a ordem tenha sido dada a Adão, esta ordem servia para Eva. Não era só para Adão e Eva estava livre para comer. Não, a ordem também servia para ela. E o que é interessante é que toda a Bíblia ela foi escrita destinada a algumas pessoas em específico. Mas mesmo sendo destinada a algumas pessoas em específico, elas não são só para aquelas pessoas. Elas são para mim e para vocês. Assim como a ordem era para Adão, mas servia para Eva. A Bíblia foi escrita para algumas cartas, né? Foram escritas, todas as cartas foram escritas para pessoas e chegam a nós também sendo enviadas para nós. Ou seja, a palavra de Deus, dita a uma pessoa, é dita para todas. Fechando então o parênteses, né, em relação a isso, que a palavra, embora seja para uma pessoa, ela também vale para todos. A gente vê que se Eva tinha conhecimento deste mandamento, quem passou para ela? Adão passou para ela. Ele informou ela. Será que ele informou errado? Como a gente vai saber? A Bíblia não mostra. Mas é muito provável que não. Ele recebeu uma ordem só de Deus. Uma só. Como ele poderia se esquecer? Agora, que ela tenha se confundido, é possível. É muito provável. Talvez mais provável do que ele tenha falado errado para ela. Afinal, se ele tivesse dúvida, ele podia perguntar para o próprio Deus, né? Então a gente vê que Satanás começa a enrolar, colocando dúvida na palavra, já começa a confundir a Eva, e aí começa a enrolar ela. Vamos ler os versículos 4 e 5. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Agora Satanás está sendo mais ousado. Até aqui ele tinha lançado dúvidas sobre a palavra de Deus. Mas o que ele está fazendo aqui? Do que ele está chamando Deus? De mentiroso. Alguém está mentindo. Um disse que vai morrer. O
O outro disse que não. Os dois estão falando a verdade? Não, alguém está mentindo. E quem está mentindo aqui? Satanás. Satanás está mentindo. Ele foi mais ousado agora. Ele está negando a verdade. Ele não está só botando dúvida. Ele está negando. Não vão morrer. Bem capaz. Não, cara. Vocês não vão morrer. E essa é uma tática também usada por Satanás. Uma tática que ele usa é colocar em dúvida e outra é negar a própria verdade. Ele afirmou para Eva o contrário do que Deus disse. Então a gente vê Deus dizendo o seguinte: se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Deus disse: você morrerá. Satanás diz: não, você não morrerá. Certamente você não morrerá. Então a gente vê aqui que Satanás, ele tem a ousadia de chamar Deus de mentiroso. Mas por que Satanás fez isso? Por que ele vai a tal ponto de mentir e chamar Deus de mentiroso? Primeiro ele mente, depois ele chama Deus de mentiroso. Por que ele foi a tal ponto? O que vocês acham? Isso em si não responde à pergunta. Ele é mentiroso, né? Mas o que levou ele a tão longe na sua mentira? O objetivo dele Qual é o objetivo de Satanás? está contra Deus. É se opor contra Deus e tudo que Deus ama. Esse agora é o objetivo de Satanás. Ele não está mais nem aí para as leis de Deus. Ele não dá a mínima para Deus. Ele decidiu fazer as suas próprias decisões. Ele vai fazer o seu futuro. Conhece essa frase? Faça o seu futuro? Pois Satanás decidiu fazer o seu futuro. O que ele estava propondo aqui para Eva é que Eva deveria também rebelar-se contra Deus. Ele fez. Ela também deveria fazer. Essa era a proposta dele. Diante disso, a gente percebe que muitas pessoas vivem conforme as suas próprias ideias e pensamentos. Não tem nenhuma base para ela viver, né? Nenhuma base sólida. Pelo que você vive? Eu vivo pelo que me ensinaram, pelo que eu aprendi, pelo que eu experimentei, daí minhas ideias, as coisas que eu decido, né, vai fazer na minha vida. Ou outros vivem deixando a vida levar, né? Deixa a vida me levar. Mas igual é também um pensamento que ela tem. O melhor modo de viver é deixar viver. Vai vivendo. Mas se der um problema, vai vivendo. Furou o pneu, vai a pé. Beleza. E vai sambando. Hein? Deixa a vida levar. As pessoas que querem viver conforme suas próprias ideias, elas não percebem que Deus é que Deus nos criou para seguir a palavra dele. E ele é um instrutor nosso. Ele nos criou para ouvir a ele, para nos relacionarmos com ele, não para inventar a forma de viver. Ele é que diz a forma de viver. E se alguém diz isso, na verdade, né, não importa nem um pouco se a pessoa vive pelas suas ideias, ou se eu vivo pelas minhas ideias. Isso é nada. Isso é igual a nada. O que mais importa realmente é o que Deus diz. É isso que importa. Não o que eu acho. Não o que o demônio diz, Satanás e os seus demônios dizem. O que importa é o que Deus diz. Então a gente vê aí no versículo 6. Mas a mulher, vamos ver a reação da mulher então. Satanás faz uma proposta para ela. Coma, não vai morrer. Você consegue decidir sozinho. Você vai ser como Deus, vai poder discernir, não precisa mais de Deus. Então vamos ver a reação dela. Quando a mulher viu que a árvore parecia 3 coisas: agradável ao paladar, pensou, que delícia. Era atraente aos olhos, aquilo conquistou ela. E além disso, desejável para dela se obter discernimento, ou seja, ela queria ter aquele conhecimento. Ela ambicionava isso. Ela tomou do seu fruto,
comeu e deu a seu marido, que também comeu. Satanás conseguiu o que queria. Conseguiu cumprir sua missão. A Eva acreditou nele. Eva acreditou em Satanás e acreditou que ele estava falando a verdade. Ela achou que ia ser tão sábia quanto Deus. Sabe o que é pior do que o engano de Eva? Durante um tempo na história da igreja, as mulheres recebiam esse peso muito grande por elas terem sido enganadas. As mulheres eram vistas como... teve até um homem, um teólogo, que disse que a mulher trouxe as portas do inferno. E o que a gente vê de pior do que a mulher, no Novo Testamento até há uma explicação disso, nos mostra que a Eva realmente foi enganada. Embora a culpa dela permaneça, ela foi enganada. Mas Adão não estava junto ali. Olha o que diz aqui. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. É só isso que a Bíblia diz sobre a atitude de Adão. Comeu também. Pessoal, Adão ouviu a regra, a ordem, diretamente de Deus. Ele não foi enganado, ele não ouviu a serpente dizer. Então imagine assim, ele está lá, aí chega a Eva. Ela diz, eu comi esse fruto, olha. Aí ele reconhece o fruto. Aí ele pensa, ela não morreu? Aí ela diz, olha, eu comi, sabe por quê? Porque a serpente me disse que eu não vou morrer. E eu não morri. E sabe mais o que ela disse? Que eu vou ter conhecimento igual a Deus. Deus não quer que eu seja assim. Como você também. Pessoal, Adão não foi enganado. Ele decidiu desobedecer a Deus. É uma decisão dele. Não foi, enganou a mulher. Não foi ela, que nem os filmes, né? Vem e seduz ele. Come a fruta. Nada a ver, pessoal. A decisão dele foi de comer. A Bíblia diz que tomou e comeu. Não diz que se agradou com a mulher, aí tomou e comeu. Não. Então, o homem tem a culpa, sim, de ter assumido essa atitude, né? De ter tomado essa atitude. Ele era o líder da mulher. Não a Eva era a líder dele. Ele ouviu a ordem de Deus. Não ela ouviu a ordem. E Satanás tentou ela, não tentou ele. Então a gente vê uma coisa lastimável acontecer com este casal. Adão, ele preferiu não depender mais de Deus. Agora Adão ia decidir o que era bom e o que era mal. Agora eu que mando. Eu vou decidir o que é bom e o que é mal. É isso que ele estava dizendo com essa atitude. Com isso também, em vez de dar a Deus o primeiro lugar, Adão tomou para si o primeiro lugar. O cetro de rei agora era dele. Ele preferiu ser o seu próprio dono. Ele ia fazer o que bem quisesse agora. Não queria mais que Deus o guiasse. Pergunta, Deus tinha o direito de guiar Adão? Tinha o direito? Por quê? Porque é o criador de Adão. Por isso ele tinha esse direito. Pergunto, Deus tem o direito de nos guiar? Por quê? Também somos criaturas de Deus. Sua criação. Descendentes desse casal. Até a nossa vida, pessoal. O nosso respirar. Tudo vem dele. Por isso ele tem esse direito. Vamos continuar o texto. Olha o que diz aí nos versículos 7 e 8. E aqui a gente vai ver muitas coisas que você não vai perceber lendo simplesmente. A gente passa o olho ali e não percebe. Mas a gente vai perceber aqui no estudo algumas coisas importantes sobre a atitude deles. Pensem o seguinte, eles comeram, tá? Aí agora a Bíblia diz o que acontece depois que eles comeram. Como é que é a atitude deles? Então a atitude deles é a seguinte. Os olhos dos dois se abriram, ou seja, eles eram cegos até aqui. Nós está dizendo, né? Vocês entendem? Os olhos dos dois se abriram. E o que aconteceu? Eles perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se.
Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que aconteceu então? O que foi que aconteceu aqui? Eles morreram? O que Deus disse que ia acontecer se eles comessem desse fruto? Comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal? Certamente morreriam. Não deixou dúvida. Morrendo, morrereis. Mas eles caíram mortos. É isso que diz ali? E tendo comido, diz ali, tomou e comeu, deu ao seu marido que comeu também e caputz. É isso que diz? Morreram. Caíram. É isso? Não. Eles estavam de pé. Eles até fizeram roupas para eles, né? A palavra de Deus não se cumpriu, então. Será que Deus estava errado? Satanás tinha razão? Não? O que significava a morte, então? Que Deus disse? Ela significa 3 coisas, a morte que Deus disse. Separação de Deus. É a primeira delas. Qual é a segunda? Separação do seu corpo. Ou seja, o corpo ia morrer agora. E terceira? Separação eterna de Deus no lago de fogo. É isso que significava a morte. Satanás não tinha razão. Eles foram, pessoal, naquele momento ali, imediatamente separados de Deus. Deus sempre cumpre o que diz. Ele nunca muda. Deus nunca esquece as promessas de punir a quem não cumpre os seus mandamentos. Agora, outra pergunta. Se eles foram separados de Deus nesse exato momento, por que eles foram separados de Deus nesse exato momento? Porque eles comeram. Não, mas não é essa a resposta. É óbvio que eles comeram. Mas o que fez eles se separarem, então? Foi o fato de comer? Ele não podia comer? É isso? Que diferença foi esse mexer do maxilar dele das outras? Hã? Podia comer? Podia comer tudo. Quanto quisesse. Quando quisesse. Até estourar, né? Podia comer tudo. Mas não era só comer. É uma coisa que eles fizeram que os faz separar de Deus. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Isaías 59, 2. Pergunto, antes de prosseguir nesse texto aqui. Vocês estão vendo aqui que a maldade separa de Deus e os pecados. Mas o que é pecado? Essa palavra é muito conhecida na nossa cultura, mas ela não é bem entendida. O que é pecado? É mais simples do que parece. A gente até ensina as crianças na classe infantil alguns gestos para elas entenderem, e é super simples de entender o que é pecado. A Bíblia nos diz que pecado é desobedecer a uma ordem de Deus. Seja pensando, seja falando ou fazendo qualquer coisa que desobedeça a Deus. Isso é pecado. Ou seja, qual foi o ato deles ali? Foi comer? Foi isso que fez eles se separarem de Deus? Foi o fato de comer? Foi o quê? O fato de desobedecer. É isso, pessoal. Vocês têm que entender que não é o fato de comer. É o fato de desobedecer a Deus que fez eles. Não tinha nada de místico naquela árvore. O fato de comerem daquele fruto proibido é que trouxe a eles essa separação, conforme Isaías. Gênesis 3, 7 e 8, conforme a gente leu, nos mostram ali que eles tiveram algumas atitudes, né? Mas
a gente percebe no restante da Bíblia que Deus, ele é santo, Deus, ele é justo, e esse Deus santo e justo, ele não tolera pecado. Ele não suporta o pecado. Ele odeia o pecado. Deus odeia o pecado. E Deus sempre condena quem desobedece a Ele. Esse versículo, Romanos 6, 23, inclusive está ali, sem a referência no nosso varal. O salário do pecado é a morte. Lembram que salário é uma recompensa por um esforço seu. Ninguém ganha um salário, bom, no Brasil até que sim, mas ninguém ganha um salário sem trabalhar. A gente mereceu, tá? A gente mereceu aquele salário. Então, o merecimento do pecado é o quê? Sempre a desobediência a Deus, ou punição é morte. Sempre. Sempre é assim, com o Deus da Bíblia. Agora, Adão e Eva, eles estavam separados da amizade com Deus. O que nós temos aqui? Não existe mais um vínculo entre os dois. Não existe mais um livre acesso. O que nós temos aqui é um abismo entre os dois. Um abismo que o homem jamais vai conseguir passar. E a gente vai ver nesse texto que ele até tenta, mas é impossível. Uma vez um homem disse que era como se a gente quisesse subir até a lua com uma corda feita de areia. É a mesma coisa do que a gente tentar se aproximar de Deus de novo, depois de que Adão pecou. Então, o relacionamento agora de Adão e Deus, ou do homem e Deus, ele está quebrado. Eles não têm mais comunhão. Os dois, eles tomaram o partido de Satanás. Agora eles estão do lado de Satanás, não mais de Deus. Eles não estão mais do lado de Deus, eles não são mais amigos de Deus. Agora eles estão junto com Satanás, inimigos de Deus. Agora imagine o seguinte: um amigo seu se junta a uma pessoa que te odeia. Uma pessoa que, se tivesse a oportunidade, ela te mataria sem pensar. Essa pessoa continua sendo amiga? Ela continua? O que ela passa a ser? Inimiga. Imagine o choque isso para você. Assim foi para Deus com Adão. Alguém que Deus amava passa a ser inimigo dele. Deus fez algo para merecer isso? Essa rebeldia? Não. Deus amou. Criou o homem, amou, deu tudo o que ele precisava. Mas agora Deus tem um inimigo. A gente percebe aí algo semelhante na vida dos dois, né? De Adão e Eva. Ao que aconteceu nesse galho aqui. Há 3 semanas atrás, quando eu peguei ele da árvore, qual é que era o aspecto dele? Vocês lembram? Bem verdinho. Tinha até o cheirinho ainda. Ele estava morto aquele dia? Eu separei ele da origem, da fonte de vida dele. Mas ele já estava morto? Ele estava verde ainda. Ele estava morrendo. E agora vocês vão entender o que quer dizer morrendo, morrerás. Esse galho está morrendo até que ele vai morrer. Ele está morrendo e morrerá. Da mesma forma, Adão e Eva, embora estivessem caminhando, respirando, fazendo roupas, eles estavam assim como esse galho agora, caminhando rumo à morte. Agora morrer era uma questão de tempo. Eles iam morrendo, morrendo, morrendo e finalmente iriam morrer. Então por isso é morrendo, morrerás. Agora Adão e Eva iam experimentar algo inédito, a morte. Assim como esse galho aqui,
que nos serve de ilustração, sempre vai nos lembrar, enquanto estiver pendurado, que um dia Adão morreu. E na Bíblia está registrado o dia que ele morreu. Não o dia específico, né? Mas está registrado que um dia ele morreu. É um versículo muito triste na Bíblia, em que mostra que Adão morreu. Então, é assim que a gente pode entender que Adão, por isso que ele continuava vivo, né? Com a aparência de vivo. Então vamos ver agora quais foram os primeiros sinais da separação deles de Deus. A gente vê aí 2 sinais da separação. 2 coisas que mostram como alguém separado de Deus vive. 2 atitudes que eles tiveram, que nos mostra quais são as atitudes desse casal assim que eles se tornam inimigos de Deus. Vamos voltar a ler os versículos 7 e 8. Vamos ver o 7. Os olhos dos 2 se abriram e perceberam que estavam nus. Até aí. Versículo 7. A primeira coisa que muda é a atitude deles em relação ao corpo. A atitude deles em relação ao corpo deles mudou. Por que mudou? Porque naquele momento eles sentiram pela primeira vez insegurança e malícia. Eu só sinto medo porque eu me sinto inseguro. Eles sentiram vergonha. E a gente sente vergonha porque sente medo. Eles estavam ali com vergonha a primeira vez, porque agora finalmente eles estavam experimentando tanto a malícia como a vergonha ou a insegurança, né? A segunda atitude que a gente vê aqui, versículo 7. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A segunda atitude deles eles tentaram suprir suas próprias necessidades. Pessoal, até então, tudo que eles precisavam, Deus havia dado. Deus fez roupa para eles. Por que Deus não fez roupa para eles? Não fazia frio lá? Não fazia frio. Então, se não faz frio e os animais não atacam e não existe urtiga, logo, eu não preciso de roupa. Né? Mas agora eles estavam fazendo uma coisa. O homem estava suprindo uma necessidade sua. Ele tinha necessidade de roupa, mas não era por um fator externo, era por causa do seu coração. E aqui ele está tentando tapar agora algo externo, né? Ele está se vestindo de folhas de figueira. Ele tenta aí, ele não precisa mais de Deus agora, né? Ele não confia mais que Deus vai suprir as necessidades. Ele está tentando ser independente de Deus e ao mesmo tempo ele está tentando fazer algo que Deus não perceba aí a sua rebeldia. O que ele fez, na verdade, foi cobrir a sua aparência exterior. Ele cobriu a vergonha dele. Então ele tapou um problema externo, visível. Né? Ele tapou. E aí agora está tudo certo. É que nem varrer a sujeira debaixo do tapete. Tapou, agora não tem mais sujeira. A mesma coisa ele tentou fazer. Ele tentou esconder de Deus algo que ele fez. E com isso, pessoal, a gente pode perceber que depois de Adão, as pessoas repetem consecutivamente essa mesma atitude, tentando tapar a sua vida, o seu coração desobediente, tentando tapar essa desobediência com folhas. Mas essas folhas têm outras formas hoje. Alguns tentam ser membros de igreja, outros tentam ser bons pais, alguns tentam ser bons cidadãos que cumprem a lei, se esforçam para cumprir a lei, outros tentam ajudar animais, pessoas, entram em entidades caridosas, estão se cobrindo. Né? Tu olha para uma pessoa que participa disso aí, o que tu vai pensar dela? Pessoa boa. Imagina, em vez de estar lá olhando futebol, está lá ajudando o mendigo.
Quem que faz isso? Pessoa boa. Uma pessoa boa, imagina, cuidando dos filhos. Isso até um pouco tempo atrás, todo pai deveria fazer, mas hoje é uma opção já, cuidar dos filhos, né? Mas ele está cuidando, ele é um bom pai. Olha aí, uma boa pessoa, um bom cidadão, cumpre as leis, paga os impostos, homem de palavra, homem de honra. Esse sujeito é boa gente, né? Não, é gente fina, a gente fala. Por que é gente fina? Ele cumpre a lei, ele cumpre com a palavra dele, ele cuida dos filhos, ele às vezes vai na igreja também, ou ele vai sempre, né? E ele às vezes, de vez em quando, ajuda um cachorro da rua ali a dar comida. Gente boa. Mas a gente consegue olhar para o coração dessa pessoa? A gente consegue ver os pensamentos dela? As intenções de estar alimentando o cachorrinho? Não dá para ver. Será que para Deus serve isso? O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Pessoal, a gente não consegue. É totalmente inútil tentar parecer algo diante de Deus. Adão e Eva, eles tentaram aqui cobrir a nudez deles. E aí tentaram também, diz no versículo 8, se esconder de Deus. Eles tentaram fazer uma ponte, né? De repente a gente se tapa, daí a gente consegue ter comunhão com Deus de novo. Mas esse abismo é muito grande, a gente não consegue passar com isso. A nossa separação de Deus agora, nenhum homem pode mudar ela. Então, a situação de Adão era muito séria aqui. Aí está ele escondido, ó. E a gente vê que no versículo 8, ó, eles ouviram Deus, porque Deus estava caminhando, ó, eles ouviram os passos de Deus. Deus precisava caminhar. Gente, Deus não precisava caminhar, mas Ele se fez visível, até mesmo para ser melhor no relacionamento com o homem, pensando no homem. E aí Deus vem lá, e o Adão, Deus está vindo, ó. Estou ouvindo os passos dele. Como se Deus não estivesse lá quando ele comeu também. Aí ele se esconde. E a gente percebe também que quando a gente quer... Vocês gostam de visitar amigos, né? Mas eu sei que a gente gosta também de receber visitas. Principalmente quando a gente está no hospital. Nossa, eu lembro como era bom receber visita. Também a gente, quando está num momento de tristeza, num funeral, como a gente gosta de receber pessoas, né? Para nos dar um abraço. Então, Deus estava visitando Adão. Todo dia Deus fazia isso. Visitava Adão. Só que desta vez, Adão se escondeu. Vocês já devem ter percebido quando algumas crianças, né, elas aprontam, quebram alguma coisa, desobedecem uma regra. Elas não gostam muito de ficar perto dos pais, né? Nem de olhar nos olhos dos pais. Eu lembro quando eu era criança, quando eu fazia algo, meus pais chegavam a ficar bem quietinhos. O que isso tá estranho? A gente não pode se comportar agora. Já acha alguma coisa da gente. Tô só olhando TV aqui. Olha pra mim, guri. Tô olhando TV. A gente não quer olhar. Os filhos não querem olhar para os pais. Eles não querem estar nem perto dos pais quando eles aprontam. Eles até ficam quietinhos quando aprontam. Da mesma forma, Adão estava tentando se esconder de Deus. E a atitude dele agora em relação a Deus não é mais de alegria ao ouvir Deus chegar, mas é de medo. Ele tinha motivos para ter medo de Deus? Por quê? Mas Deus é bom. Por que ele vai ter medo de Deus? Deus é bom, com certeza. Mas Deus também é justo e fiel à sua palavra. Deus não muda a sua palavra. Não é que nem um pai. Se tu fizer mais uma vez, eu vou te quebrar a pau. Aí ele faz. E tenho dito. E da próxima vez. Deus é assim que nem um pai que diz, eu vou te quebrar, vou te rasgar no meio. Não. Deus não é que nem um pai que ameaça até botar pra rua, filho. Deus, ele fala,
ele promete, ele cumpre. Então Adão tinha, assim, motivo para ter medo de Deus. E agora estava com medo de Deus e vergonha. Pessoal, pense um pouco agora sobre o medo, né? Eles não tinham ali medo nenhum no mundo que eles viviam. Deus era amigo deles, né, antes. Deus era amigo deles. Nenhum animal feria eles. O mundo inteiro era bom e bonito. Também não tinha doença nem morte. Mas agora, depois da desobediência, o medo é algo presente em todos os seres humanos, desde Adão e Eva. Sempre o homem sente medo e sentirá medo. E nós sentimos medo, embora a gente não goste de falar, de doenças. A gente tem medo da morte. A gente tem medo também de ruína financeira, falir, né? Se endividar. A gente tem medo da violência, da brutalidade, dos assaltos. A gente tem medo de acidentes que fogem do nosso controle. Embora a gente não pense o tempo todo neles, quando eles vêm aos nossos pensamentos, eles até mesmo tiram o nosso sono. Esses medos aí, os quais o homem nunca tinha sentido, ele começa a ter. E se a gente olha a nossa sociedade, o tempo todo o medo é algo presente. Será que essa água é realmente limpa que a gente está tomando? Vamos comprar filtro, né? Mas será que o filtro realmente filtra? Então vamos comprar água lá da fonte, né? Termal. Não, termal não, é mineral. Mas será que eles não estão pegando da torneira? Medo e mais medo, né? A gente vê medo também de alimentos contaminados. Será que eu como um pastel aqui? Melhor passar fome. Tomar leite. Comer salsicha? Essa marca? E olha esse cheiro aí. O que será que vai acontecer com a economia do país? A crise. Quantas pessoas não têm medo da crise? Constantemente. Provavelmente tem pessoas que tiram a vida por causa dessa crise. Será que eu vou poder pagar as contas no final do mês? Será que eu não vou ter câncer? Será que eu não vou sofrer um acidente? Será que na minha casa não vai pegar fogo e eu vou morrer queimado? Pessoal, pensem, os dois jamais precisavam ter qualquer tipo de medo em relação a isso. Será que é seguro as crianças brincar na praça pública? Nenhum medo eles tinham. A gente está sempre desconfiado. Olha quanta grade tem aqui. A gente tem proteção porque os homens são maus. Não tem proteção é imprudência. Então a gente sempre tem essa questão do medo junto com a gente. Eles não tinham medo. Agora, a gente percebe que quando Deus tratou com Lúcifer, Deus cumpriu uma sentença ou não a Lúcifer? Deus fez justiça ou não com Lúcifer? Puniu ele? Puniu. Então ele faria o mesmo com Adão. Deus ele é fiel, ele não muda, não hesita, não negligencia em fazer o que promete. Adão e Eva foram avisados da consequência do pecado? Foi claro o aviso? Foi, né? Não foi que nem as placas que a gente viu aquele dia. Foi bem claro esse aviso. O que eles deveriam fazer em relação a esse mandamento? Eles eram obrigados a obedecer? O mandamento de Deus? Deus estava com a faca lá o tempo todo. Obedece. Jogar no jacaré. Era assim? Ele podia escolher obedecer a Deus. Bastava obedecer, era simples a ordem. Então, uma frase que é importante a gente sempre lembrar, e a gente vai repetir nos nossos estudos aqui. Deus sempre pune aquele que desobedece a qualquer um dos seus mandamentos. Sempre pune quem desobedece aos seus mandamentos. Sempre. Em toda a Bíblia, a gente vê que o preço precisa ser pago. O preço é a morte. Não tem choro. Esse é o preço.
Nada mais, nada menos. Então, Adão e Eva podiam se esconder de Deus? Ninguém pode. Olha aí Jeremias, a gente já leu esse texto uma vez, vamos abrir de novo. Jeremias 3, não, desculpe, 23. 23. 23 e o versículo 24. Vai nos mostrar se eles poderiam se esconder de Deus. Obviamente não. Não sou apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém, Adão ou Eva, esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Quando nós, ou as pessoas em geral, querem fazer algo errado, que a gente sabe que é errado, a gente faz isso no meio da rua? Hoje em dia, onde é que a gente faz? Escondido. No escuro, de preferência. Escondido. A gente tem esse tipo de conduta, mas a gente esquece que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Provérbios 15:3. Deus está com os olhos em toda parte. Ele está olhando atentamente, fixamente, para cada um de nós agora. Agora e quando a gente estiver sozinho em algum lugar, escondido. Ele está lá. E ele estava lá, junto com Adão e Eva. A conclusão, então, do nosso estudo dessa noite. O que vocês acabaram de ouvir aqui, esses versículos do 1 ao 8 do capítulo 3, não é simplesmente uma história de uma mulher, uma cobra e uma maçã. Nem é falado em maçã aqui. Nunca é falado em maçã. Essa ideia vem por causa de uma pintura que foi feita alguns séculos atrás. Então, essa história, ela é real e é, como eu disse no início, o momento mais lastimável da história humana, mais triste, mais lamentável, onde tudo acabou sendo mudado por causa desse fato. Né? A gente hoje tem medo e tem outras consequências, como a morte, que é a pior delas, como uma consequência dessa situação. Então, este é um evento trágico, onde o homem foi separado de Deus. É isso que acontece aqui. Quando você lembrar de Adão e Eva e a serpente, lembre que nessa situação, neste dia aqui, o homem foi separado de Deus. Também, a gente pode aprender nessa história que Deus sempre diz a verdade. Até mesmo quando Ele promete fazer algo, punir alguém, Ele cumpre. Ele sempre diz a verdade. Então a palavra dele é verdade. E a gente pode ver aqui também, nesse estudo de hoje, que Satanás, ele é mentiroso e homicida. Agora, atenção, tenham cuidado, porque ele é e quer o mesmo hoje. Ele é o mesmo hoje e ele quer as mesmas coisas hoje. Ele quer destruir aquilo que Deus ama. Ele não quer que a gente tenha acesso à palavra de Deus. Ele não quer que a gente tenha acesso ao próprio Deus, para que junto com Ele a gente vá para o lago de fogo. Hoje Ele atua ainda. Talvez de uma maneira muito aberta, mas talvez de uma maneira sutil nas nossas vidas. Temos que ter atenção a isso. Lembrem também que Satanás, ele não é um sujeito com um tridente vermelho, uns chifrão, né? Uns pé de bode, sentado num trono vermelho também. Não, não é esse Satanás. Esse é o que ele quer que você acredite que é. Enquanto você acreditar que ele é aquele ali, que legal. Porque aquele ali, o Pica-Pau, o Tom e Jerry, a mesma coisa, né? Mas ele é real. E ele não é aquele ali.
Ele até pode se fazer como um anjo de luz. Ele é muito mais sedutor do que a gente pode imaginar. Se alguém viu o diabo na rua desse jeito, vermelho, com chifre, guampa, tridente, nossa, vai parar de correr depois que acabar o fôlego, desmaiar. Agora, Satanás não se apresenta dessa forma. Os seus pensamentos não são assim. Né? São bem mais sedutores e escravizadores do que isso. Então, cuidado. Satanás está atuando ainda neste mundo. Para sempre? Para sempre ele está atuando? Não. Um dia ele vai acertar as contas com Deus. Pergunta 1. Quando Satanás aproximou-se de Eva para enganá-la, ele falou com ela face a face, para que ela pudesse vê-lo e saber quem ele era? Foi assim? Ele apresentou vermelhão, chifrão? Não? Não? Ele se apresentou como um anjo? Não. Ele se apresentou disfarçado. E ela não soube quem ele era. O que Satanás usou para se disfarçar quando falou com Eva? Uma serpente, um animal. Pergunta 3. Deus disse a Adão que se ele comesse do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. Mas Satanás disse a Eva que não. O que Satanás estava sugerindo a respeito de Deus? Que Deus é mentiroso. O que Satanás disse a Eva que aconteceria com eles se eles comessem? Seriam igual a Deus, eles não morreriam, né? Poderiam discernir, também conduzir sua própria vida aí, através disso. Satanás ainda tenta enganar e trapacear as pessoas? Sim, ainda hoje. Como Satanás fala com as pessoas hoje em dia? Olha, tem canais de televisão que você liga e vai ver. Você vai ver ele lá falando. Tem até igrejas aqui no Brasil que ele prega até. Então, como é que ele faz hoje? Como é que ele engana hoje? Ele engana tanto pessoalmente, né? Às vezes ele vem à nossa mente a nos tentar enganar, como criando uma cultura no nosso mundo, valores no nosso mundo, valores nos entretenimentos, nos jogos, nas músicas, nos filmes, coisas que você não percebe assim só olhando aquela coisa linda, que tem por trás algo pensado, uma filosofia bem definida nesse filme, ou nesse jogo, nessa música, enfim, seja o que for, que com certeza o autor é Satanás. Satanás quer que vocês escutem a palavra de Deus ou acreditem nela? Não, ele não quer. Por quê? Satanás não quer que as pessoas escutem e creiam na palavra de Deus. E com isso, o que acontece se eu não descobrir quem Deus é? Se eu não acreditar na palavra de Deus, assim como Eva não acreditou, o que vai acontecer comigo? Morte. É isso que Satanás quer. Ele quer a morte. E a morte eterna nossa. Deus disse que Adão e Eva morreriam se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás disse que eles não morreriam. Quem falou a verdade? Que? Deus. Eu vi Satanás em algum lugar. Deus falou a verdade. Satanás é muito forte. Foi por culpa total dele que Adão e Eva pecaram? Não. A gente vai ver no próximo estudo que não foi só culpa dele. Adão e Eva não caíram mortos imediatamente após terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que eles morreriam por sua desobediência. O que ele quis dizer? Mas o que quer dizer com morrer? Separação de Deus, separação do corpo, a morte física, separação eterna de Deus. É isso que ele quis dizer. O que Adão e Eva fizeram quando perceberam que estavam nus? E por que agiram assim? O que eles fizeram?
Tentaram se cobrir. E por quê? Insegurança, vergonha, o pensamento deles mudou. O que Adão e Eva fizeram quando ouviram Deus vindo para vê-los? E por que eles fizeram isso? Se esconderam. E por que fizeram isso? Medo também. Medo da punição de Deus, da desobediência deles. É possível se esconder de Deus? Não. Lembrem do sábio Piá, né? Sábio Piá. Sábio Piá. Deus é tão grande que não precisa ir em lugar nenhum. Ele vê tudo. Ninguém pode se esconder dele. Então é isso. Hoje as perguntas estavam mais difíceis, ou eu não consegui explicar tão bem, mas se você ficou com dúvida, assista o vídeo novamente para poder entender. Ou a gente tem disponível o áudio também. Mas é importante enfatizar, essa foi a queda do homem. A gente percebe que Deus, ele fala a verdade, e que Satanás, como um mentiroso, ele quer enganar tanto a Eva, como toda a humanidade. Ele faz isso tão bem até hoje. Ele engana de tantas formas. Ele é tão criativo, pessoal, de uma forma tão perversa. Então, vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra e nos ajudando a estarmos nos próximos estudos aqui, podendo entender, e agora? E agora que Adão pecou, o medo vem, a morte vem, qual é a solução?